Não é que ela não quisesse escrever as histórias do tipo Era Uma Vez, que os editores da página infantil do Diário de Pernambuco esperavam. Ela não conseguia. Olá, eu sou a Luma Carneiro e bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário e a resenha de Clarice, de Benjamin Moser. Esse foi o livro que eu selecionei para ler em janeiro do desafio de livros para o ano de 2020. Eu já fiz a primeira parte desse vídeo, vou deixar o link aqui no box de descrição e no cartão também. Temos muito a conversar, muito a conversar. Eu espero fazer esse vídeo em menos de 40 minutos, eu já vou ficar muito feliz. Antes, uma reclamação. Eu não sei se porque a minha versão é Pocket, mas eu senti falta de fotos, sabe, de registros, porque em alguns momentos o autor ele vai, tipo, descrever uma foto, aí você vai vira, né, achando que vai achar a foto e ele continua. Fica essa reclamação, né, digamos assim. Na verdade, essa é uma biografia que saiu primeiro no exterior em 2009, se não me engano, chamada Why This World? Por que este mundo? Uma biografia de Clarice Lispector. Mas aqui no Brasil, se não me engano, ela chegou em 2011 com o título de Clarice. Eu não sei o título dessa biografia em português, porque é Clarice uma biografia, como está escrito aqui do lado? É só Clarice, vírgula? É só Clarice? Como é que eu chamo essa obra? Enfim, começando a falar do livro mesmo, da minha experiência de leitura, foi muito árdua. Eu levei um pouco mais de 2 semanas para ler esse livro, mas no início, assim, eu tava achando que tá acontecendo aqui? Eu nunca li uma biografia, assim, tirando as páginas do Wikipedia, obviamente. Então, algumas coisas que eu posso ter achado estranho aqui sejam normais, sejam traços desse tipo de literatura, mas eu não estava acostumada, então me perdoem qualquer coisa. Então, logo no início, ele vai dar uma mini introdução a Clarice. Tony usa a Clarice lá no final da vida falando da sua vida como um todo, mas é muito esporádica a coisa. E logo ele entra, então, para falar dos avós da Clarice, assim, é uma biografia que retrocede bastante, né? Vai falar desde da perseguição, né, que os avós sofreram, que seus pais sofreram ali. Enfim, para quem não sabe, a Clarice é ucraniana, nasceu naquela região, num período que se estende até hoje por diversos motivos, mas naquela época, obviamente, muito mais intenso de perseguição, de conquista de territórios, de invasão. O autor vai falar dos... Eu até tentei decorar em russo, como é o nome? Pogroms. Acho que era pogroms. O que são esses pogroms? São tipo massacres, né? Então, massacres, assim, no sentido de invasão. Tanto que a mãe da Clarice pode ter sido violentada, né, num desses massacres, a ponto de ela ter adquirido sífilis. Acho que a irmã mais velha da Clarice, a Elisa, que chegou a escrever também, mas assim, como o próprio texto vai dizer, não tinha a genialidade, né, da sua irmã mais nova. Ela vai meio que romancear um pouco esse episódio da mãe da Mina. Eu já esqueci o nome da mãe dela. Tá, lembrei. É Mania. Eu vou falar Mania, mas muito provavelmente não é essa pronúncia. Então ela pegou sífilis, assim que a Elisa romanceia a coisa, num desses programas, onde ela, no relato da Elisa, no romance, enfim, para defender a família de algum ataque, sai à busca de saber como estava a situação. Esse caso da sífilis, eu vi alguns comentários quando eu estava pesquisando, enfim, o que é que já tinha sido colocado no YouTube, na internet, sobre essa biografia, e me parece que muita gente não considera isso verdade, né? O estupro que ela sofreu. Então, dizem que a documentação não traz tanta clareza assim, então há dois lados, né? Um que defende não, né? Mas um que afirma que ela foi violentada e outro que não, que isso já é invenção do autor aqui. Mas não sei, me parece tudo tão bem documentado aqui que, honestamente. Agora, uma coisa muito importante de ser dita é que a Clarice talvez não deveria ter nascido, no sentido de que os pais não estavam planejando, né? Ela foi realmente concebida, então, depois que a mãe, então, adquire sífilis, porque uma crença, ou havia, eu nunca ouvi falar, então não sei se há ou se havia, mas de que quando a mãe engravida, o bebê meio que cura qualquer doença que a mãe possa vir a ter. Então, alguns sinais da sífilis aqui que o autor vai dizer realmente sumiram durante o período em que a mãe da Clarice estava esperando a Clarice. Mas logo depois do nascimento, obviamente, os sintomas voltaram. Então, a Clarice, ela nasce já com esse fardo de ter que salvar a mãe.
E isso, o autor vai usar o livro inteiro para dizer que isso marca a sua vida e a sua literatura também. Esse fato de que ela nasceu com uma missão e falhou com essa missão. Por culpa dela? Claro que não. Mas ela encara desse jeito. Né? É um milagre a própria Clarice não ter nascido com a doença, não ter morrido em decorrência da doença já nos primeiros dias de vida ou algo assim. Então, realmente, isso tudo traz um peso, sim, para a escrita da autora. Mas então, a família da Clarice, muitos já tinham conseguido fugir, alguns para o Brasil, outros para alguns países aqui mesmo da América do Sul, se eu não me engano, alguns ainda para os Estados Unidos. Então, eles também querem abandonar a Ucrânia, mas, assim, o que o autor vai falar aqui do percurso que eles tiveram que fazer para conseguir sair da cidade onde eles estavam, a priori, e do país, para ir para o país vizinho, e de lá também tiveram outros percalços, e para poder chegar no Brasil levou muito tempo, mas levou assim, tipo, não só tempo, né? Levou muita dificuldade mesmo, dificuldade financeira, dificuldade de própria perseguição física, de fome, essas coisas todas. A Clarice Lispector, o autor, vai dizer que ela diz que chegou com, sei lá, 2 meses no Brasil. No entanto, o autor vai dizer que ela tinha uma certa mania de mentir sobre data de nascimento, país, ou até mesmo quando ela chegou no Brasil, como se talvez ela quisesse apagar um pouco desse passado. Ela sempre vai... Ela não mente em relação ao pai, que quando chegou no Brasil trabalhou dentre tantas profissões como caixeiro viajante, mas ela sempre vai florear isso para que fique mais digno ou não tão sofrível quanto a realidade que ele passou realmente. E a Clarice é uma mistura realmente, a gente vai ver, de pai e de mãe. Ela puxa esse refinamento, esse olhar misterioso e essa própria sedução dela, que ela era uma figura assim que você olha e você fica meio que hipnotizado. Ela puxa isso por parte da mãe. E já a alma poética, né? Não nesse sentido porque a mãe dela também escrevia, mas essa dor de carregar o mundo, ela vai puxar mais do pai, né? Esse semblante sério. Mas é importante dizer que apesar deles terem realmente enfrentado muita coisa, se você ampliar esse aspecto, a gente vai perceber que eles, sério, não sofreram tanto quanto tantas outras famílias que não resistiram até mesmo a toda essa perseguição, esse massacre, esse pogrom. E é importante dizer, Clarice vai nascer no dia 10 de dezembro de 1920. Então, sim, esse ano é o ano do centenário de Clarice Lispector. Eu não sei dizer se isso me incomoda, porque se eu estivesse lendo só sobre esse assunto de perseguição de Ucrânia, da história da Ucrânia, né, de independência e de invasão, né, por outra parte, eu teria gostado. Mas quando eu penso que eu tô lendo a biografia da Clarice Lispector, e sei lá, eu vou chutar um pouquinho pra alto aqui, sei lá, 100 páginas foi sobre a Ucrânia, o país. Eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, pra falar a verdade. Até agora eu ainda tô refletindo. Quando eu ler outras, eu vou entender que a coisa é assim mesmo, tipo, num certo momento, o autor para e vai falar de outro assunto. Então, sobre a infância da Clarice, ele vai falar assim, mas obviamente que o grosso, o que a gente quer entender é basicamente quando ela começou a produzir, quando ela começou a escrever, a ser publicada, essas coisas. Então eu acredito que mesmo o autor vai por esse ramo, apesar dele com certeza falar da infância da Clarice, né? A mãe da Clarice, se eu não me engano, morre quando ela tinha 10 anos, então a irmã mais velha, que é a Elisa, assume esse lado, né, de cuidar das 2 irmãs, da Tânia e da Clarice. A Tânia e a Clarice, até mesmo por terem idades mais próximas, vão se entendendo, mas vão se relacionar de uma forma mais próxima, mais íntima, né? A grande figura materna, assim, nesse círculo familiar mais próximo vai mesmo ser a Tânia. A Elisa, é engraçado que o autor vai dizer uma hora em que ela passou tanto tempo cuidando dessa família, primeiro porque a mãe não podia cuidar, e depois, quando a mãe morre, ela aí que assume mesmo, que quando ela teve a chance de, tipo, Tânia e Clarice cresceram, ela não queria casar, ela não queria ter filhos, porque ela passou a vida inteira já dela com esse papel de dona de casa e de mãe. Então, a gente vai ver que das 3, a Elisa realmente ela é a mais isolada, assim, sabe? Ela procurava se isolar mesmo, assim, ela não queria. A Clarice, ao mesmo tempo que queria, não conseguia.
Eu percebo assim a coisa. E aí o autor, já para partir mais para esse lado mesmo de escritora, Clarice se descobre e se decide escritora com 13 anos, ela já que vinha escrevendo acho que desde 7 ou 9, mas com 13 ela realmente se vê como escritora, e o autor vai dizendo que desde dos seus primeiros escritos já públicos, se vê um comprometimento da Clarice com o reino animal, no sentido de que ela nega qualquer traço moral em relação a esse reino, né? Eu acho que eu que nunca li esse livro, reconheço lá a história de GH no episódio da barata, sabe? E isso ele vai, obviamente, pontuando, né, em cada livro. Mas ali é o auge, ele vai dizer. Ela vem caminhando, ela vem num crescente e ali ela atinge o auge. Mas enfim, a gente vai chegar lá também. Num determinado momento, ele vai demonstrar, o autor, né, seleciona um trecho pra gente, em que demonstra realmente como a infância da Clarice nunca teve distante dela. Vai dizer assim, ó, uma entrevistadora descobriu em que realmente ela, Clarice, andava pensando. Você tem pais, Clarice? Nem pai nem mãe. Eu disse paz. Que estranho, eu pensei que tivesse dito paz. Estava pensando em minha mãe alguns segundos antes. Pensei em mamãe e então não vi mais nada. Paz? Quem é que tem? E aí o Benjamin também vai dizer pra gente como a obra da Clarice, ela não participa de nenhum dos extremos. Ela não faz arte por arte, tipo, tô escrevendo aqui e o que ficar mais bonito, o que ficar mais hermético, o que ficar mais estranho ou de difícil compreensão que vai sair. E ao mesmo tempo ela não usa sua escrita para defender uma causa ou para levantar uma causa, né? Ela vai dizer que ela vai dizer de várias formas, na verdade, que ela escreve como que para salvar a vida de alguém. Às vezes ela acha que é a dela mesmo. Também ele vai dizer que 2 livros marcaram muito a Clarice enquanto leitora e, consequentemente, como escritora, que são Crime e Castigo, que eu vou ler esse semestre, inclusive, então fique ligado no canal, e Hermann Hesse com O Lobo da Steppe, que ela leu na sua juventude, adolescência. E eu super entendo esse livro ter marcado, porque eu li o Demian, tipo, ano passado, já crescida, e apesar de não ter falado tanto comigo, assim, esse livro, eu disse, acho que eu cheguei a dizer isso no livro, que eu achava que se a Luma de 13, 14 anos tivesse lido aquele livro, seria um dos livros da vida até hoje, se duvidar. E aí, nessa época de 30 e tal, o autor sai de novo dos trilhos da vida da Clarice para falar do Brasil agora, né, da época de Getúlio Vargas. Ele vai desde a República do Café com Leite e depois de novo até a invasão lá do Palácio Guanabara e como a Alzira, filha do Getúlio Vargas, conseguiu defender o palácio, enfim. Então ele fala sobre isso, ele fala sobre o Getúlio por mais 100 páginas, assim, eu diria. Tanto que eu falei para uma amiga minha, assim, eu já não sabia mais uma hora se eu estava lendo sobre a biografia da Clarice ou sobre a biografia do Getúlio Vargas. Vocês que já leram muitas biografias, é comum? Eu tava esperando algo mais Wikipedia, não vou mentir. Clarice também se forma em Direito, mas naquela época não tanto para exercer, né? Poucas pessoas iam pro ramo de realmente exercer o direito. Elas se tornavam políticas, diplomatas. A Clarice vai mais pro lado jornalístico da coisa mesmo. Ela tem ali suas primeiras matérias, se não me engano, ela faz uma matéria sobre um certo presídio. E aí ele parte então pro primeiro conto da Clarice, publicado, acredito, chamado Triunfo, em que ele vai dizer, que é o que eu penso quando penso em Clarice, que esse conto já apresentava floreios verbais, né? Que é uma coisa assim que eu particularmente, é isso que eu não consigo me relacionar tanto com a Clarice, assim. É muito, sabe, exposição, é muita tripa, é muito coração, é muito, sabe, emoção mesmo. Parece que o corpo tá do avesso na escrita dela. E eu acho isso muito exagerado, sabe? Eu gosto de uma escrita um pouco mais pé no chão. Eu também nunca li muito da Clarice. Eu li pouquíssima coisa dela. Então eu junto com a experiência que eu tive com aquilo que eu já ouvi. E aí eu tenho essa pessoa que parece que é só coração o tempo inteiro. Em vez de mãos é coração, em vez de olhos é coração. E o livro também vai passar por isso, que ela é uma pessoa mística, no sentido de que ela conseguia sentir algo que tipo, a dor do outro antes que o outro mesmo sentisse. Então ela vivia mesmo meio que carregando as dores dos outros. E mais ou menos ali nessa época, um pouco depois, né, do primeiro conto, se eu não me engano, ela conhece o Lúcio Cardoso, foi apaixonada por Lúcio Cardoso. Só não casou com ele porque ele era homossexual. Tirando isso, realmente era um amor. E o Lúcio Cardoso correspondia da forma que lhe cabia, né?
reconhecendo essa amizade e ajudando a Clarice a publicar os livros, a achar editora, a achar... como é? Qual é a outra palavra? Achar editora e a achar editor, enfim. Então foi uma bela amizade, assim, que, na minha humilde opinião, e pelo que eu pude ver aqui, né? A gente tem uma parte só da história. O Lúcio ajudou muito mais a Clarice do que Clarice pôde ajudar Lúcio Cardoso. E aí o Lúcio Cardoso vai ter lá sua obra, a sua obra inaugural, né, criticada e ao mesmo tempo elogiada por Mário de Andrade, que Mário de Andrade vai dizer que é meio ruim, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, a literatura do Brasil até o momento, a literatura criada no Brasil até o momento era sobre o Brasil. Era para defender a bandeira do Brasil, era para idealizar um Brasil, ou apontar suas causas, suas crises. Mas já a literatura do que o Lúcio Cardoso começou a produzir era uma literatura mais voltada para o interior, uma literatura mais espiritual. E o mesmo pode ser dito de Clarice, né? Clarice, eu acho que não estava preocupada com contar a história de uma terra, contar a história, sei lá, de uma guerra, né? No sentido mesmo de, sei lá, Guerra do Paraguai, não sei. Ela queria mesmo essas coisas mais metafísicas, talvez. Eu quero dizer que eles não se preocupavam com essas causas sociais mesmo, né? Como... De novo, eu vou chegar lá. Uma hora eu chego, prometo. O Benjamin também vai dizer que a obra da Clarice em relação a Deus é assim. No início das suas primeiras obras vai de um não acreditar em Deus, e isso vai se desenvolvendo até que no final é reconhecer que há um Deus, mas viver em constante briga e negação, sabe? Mas eu reconheço que há, mas meio que não dá o braço a torcer. Enfim, ele vai analisando. Eu não vou ficar aqui citando porque eu nunca li um livro, li contos no máximo. Então, em certos momentos eu só vou reproduzir aqui o que está escrito no livro mesmo. Por exemplo, Perto do Coração Selvagem, o livro de estreia da Clarice, que foi escrito em 1942, é uma meditação sobre a impossibilidade do casamento. E é uma das leituras, né? Inclusive, Clarice estava próximo de se casar com ela, então escreveu esse livro. E já nessa época, a escrita dela já soava essa coisa, já começou, né, com essa coisa de, meu Deus do céu, que diálogo, que costura é essa que a autora tá fazendo. Volto a falar mais um pouco de Getúlio, volto a falar da participação do Brasil na Segunda Guerra, com o clássico do episódio do... que, enfim, quem duvidava, né, de que o Brasil ia entrar na guerra, falavam que era mais fácil, a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Aí tem a clássica foto do soldado colocando lá, sei lá, munição, e na munição tava escrito, a cobra está fumando. Essa foto é muito clássica, cara. Eu adoro. Gente, o espírito brasileiro é uma coisa que realmente não tenho o que dizer. Em 1944, Clarice veio morar em Belém. E sério, eu gelei quando eu vi isso, porque eu fiquei assim, sério, aqui, sob estas árvores, sob estas mangueiras, sim, aproximadamente por volta de 6 meses, porque ela casou com um diplomata e ele teve que vir pra cá. Então ela conheceu aqui algumas amizades que levou pro resto da vida, um dos melhores amigos dela, um dos melhores críticos de sua obra, segundo ela também. Enfim, foi um período feliz, mas ao mesmo tempo muito ocioso da Clarice, né? Porque, enfim, esposa de diplomata, numa cidade que não tem tanta coisa pra fazer hoje em dia, quem dirá na época, né? Então, depois o marido dela é relocado pra Nápoles, pra a embaixada brasileira em Nápoles, e durante essa viagem, que ela viaja com vários diplomatas e suas mulheres, enfim, a gente entende como é esse mundo, ela vai dizer o seguinte, então, um pouco da futilidade, sério, é a única vez que eu ri nesse livro que a própria Clarice me fez rir. Ela vai dizer assim, gente cheia de certezas e de julgamentos, de vida vazia e entupida de prazeres sociais e delicadezas. É evidente que é preciso conhecer a verdadeira pessoa embaixo disso, mas por mais protetora dos animais que eu seja, a tarefa é difícil. Ai, gente, eu fiquei assim, nossa, Clarice consegue ser irônica, sarcástica. Eu não conhecia este lado de Clarice Lispector. Chegando lá, então, ela ajuda as enfermeiras, né, com o hospital que foi construído ali. E os mais graves, né, os feridos mais graves, iam para esse hospital. E lá, gente, ela fez um pouco de tudo. Ela cuidou dos ferimentos, ela leu as cartas que chegavam. Para os que não conseguiam escrever cartas, ela escrevia essas cartas. Então, eu lembrei de Fernando Central do Brasil. Ela contava piadas, anotava várias coisas, ficava filosofando. Era uma alegria, no sentido para as enfermeiras de ter mais alguém ali. Mas ela também era muito querida dentre os próprios feridos. E ela demorou muito para ter essa autorização para poder cuidar, né, dos feridos. Mas mesmo assim ela batalhou e conseguiu. Sobre o segundo livro dela, O Lustre, eu não vou falar nada, porque honestamente o livro é difícil, não foi tão bem recebido, porque parecia acima de toda a compreensão.
E o autor, tipo, Benjamin aqui no caso, discursando, analisando, eu também não entendi muita coisa. Diz que é um livro que eu não faço questão de ler tão cedo na minha vida. Não me deem o lustre de presente, sério. Sei que depois de 18 meses em Nápoles, ela volta ao Brasil em 1946. Mas não demora muito, vai pra Berna, na Suíça. E ali foi o período, assim, mais down, assim, da Clarice mesmo. Porque era uma cidade em que ela não se identificava. Ela não tinha tantos amigos, assim, logo no início ainda foram alguns que ela, né, angariou aqui no Brasil para ele fazer uma visita lá, mas foi muito, muito complicado. Ali ela engravidou e deu luz ao seu primeiro filho, o Pedro. E ela é muito engraçado que ela diz que ela terminou de finalizar um livro e foi ter o menino. Já no livro A Cidade Sitiada, o autor vai dizer que a Lucrécia, que é a personagem lá do livro, não vai ser mais uma extensão da Clarice, como os livros antigos eram, né, os personagens eram, senão o alter ego. Né, é o que a Clarice poderia ter sido, ou talvez quisesse ter sido. Né, se eu não me engano, é um livro que vai ter final feliz, o que não é muito comum, aparentemente, nos livros de Clarice Lispector. Então é um livro que destoa bastante mesmo. E talvez até mesmo por estar em Berna, né? Sei lá, pra não afundar mais ainda ali da depressão que ela tava, né? Ela começa a tomar mesmo tranquilizantes, calmantes, bebidas e enfim. O filho dela, Pedro, né, por exemplo, ele vai ter uma habilidade para linguagens assim, então eles deixam, por exemplo, ele um dia com a babá, alguns dias com a babá, e quando volta, ele que mal falava português já tá falando fluentemente naquela idade, né, a língua da babá. Mais pra frente, então a gente vai ter o registro de um diálogo do Pedro com a Clarice, que é assim: a palavra é expossível. Clarice: expossível? Gosto mais de dizer expossível do que impossível. A palavra é expossível porque significa palavra. Apesar da gente não ter a idade do Pedro aqui, mas a Clarice, enfim, vai anotar, na verdade, vários diálogos do Pedro, porque e há registros aqui, são realmente assim, sabe, ele puxou esse lado mesmo poético, de brincar mesmo, de brincar não, de explorar as coisas. Mas o que a gente vai perceber, e isso fica muito claro, é que ele desenvolve ao longo do tempo uma esquizofrenia. Né? Então isso abala a Clarice, porque lembra que a gente falou que ela já não conseguiu salvar a mãe. E de uma certa forma ela também vai se culpar, porque, por exemplo, o parto do Pedro foi muito difícil. Eu, Luma, não sei se algum problema na hora do parto pode ocasionar uma esquizofrenia. De qualquer forma, isso também pesou para Clarice enquanto mãe, enquanto pessoa e, consequentemente, como escritora. Em 1952, mais uma vez, por causa do marido, ela vai para Washington e, assim, como ela fica muito tempo fora do Brasil, ela é só conhecida por estudiosos, né, por alguns, sei lá, enfim, escritores, mas ela fica longe até mesmo da repercussão que os livros dela causam. Então, lá nos Estados Unidos, ela começa a refletir nisso, sabe? E que ela também já tá cansada dessa vida, porque enquanto esposa de diplomata, ela realmente seguia toda aquela, código de etiqueta. Tanto que em alguns jornais, enquanto ela assume como sei lá, uma coluna feminina, ela vai... O que na época provavelmente era chamado até de coluna feminista, vai saber. Ela ensina como passar batom, ou qual a melhor maquiagem vai pra cada ocasião, como colocar uma mesa, sabe? Ela assume esse lado bem feminino mesmo, que eu jamais, de novo, imaginaria de Clarice Lispector. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, eu esqueci de dizer, ela se torna muito amiga, porque um ano depois, em 1953, o Luiz Fernando Veríssimo e sua esposa Mafalda chegam lá, porque algum papel também de meio que diplomata e tal. E eles se dão muito bem. O Luiz Fernando Veríssimo, então, se dá muito bem com os filhos dela, uma coisa mesmo de, sei lá, não sei se é avô ou tio. A Mafalda vai dizer sobre a Clarice: uma mulher excepcionalmente inteligente e cheia de problemas. Nunca vi uma mulher sofrer tanto. E aí o autor também vai analisar um pouco, né? O livro A Maçã no Escuro, mais um livro muito famoso de Clarice. Ele vai falar o seguinte: a loucura em A Maçã no Escuro é uma ferramenta positiva de conhecimento, não um meio de autodestruição. No entanto, a autodestruição é seu pré-requisito. Esse livro também foi o primeiro da Clarice a ser traduzido para o inglês. E, enfim, acho que ajuda, né, a tornar o nome da Clarice essa coisa que é conhecida realmente no mundo inteiro.
Não sei se é o nosso escritor mais conhecido, talvez Hélio Machado andem assim. O autor também vai traçar alguns paralelos entre Clarice e Kafka, que ambos eram, tipo, muitos judeus, mas não deixavam transparecer isso na sua literatura, entre outras coisas. Eu tenho muita vontade de ler Kafka, gente, mas ainda não deu certo. Já tentei ler 2 vezes. E olha, mas vou falar uma coisa, gente, como a Clarice tinha dificuldade para lançar seus livros. Né? Primeiramente, é muito engraçado quando ela diz assim, que ela não queria que os filhos se sentissem reticentes de interrompê-la em qualquer momento do dia. Então, quando eles eram crianças, ela pegava uma máquina, ia pra sala, ficava lá digitando, enquanto os filhos ficavam lá, ficavam chamando o tempo todo, e isso levou anos, e mesmo assim ela produzia. Ela sempre vai dizer que qualquer contribuição que ela tenha dado para a literatura vale menos do que o seu papel como mãe. Eu particularmente acho isso bonito e significativo também, não só apenas bonito. Mas sério, ela lutou muito para publicar seus livros, sabe? Ela tinha promessas de publicar ali e ficava enrolando ela, porque, de novo, ela era muito conhecida da alta roda, assim. Mas como é que você vai apostar numa autora que publica livros excelentes, mas que não chega às camadas mais simples? Você fica com aquela dúvida, você fica com aquele receio, né, de... Por mais que você... Isso, a gente vê isso hoje em dia em algumas editoras, né? Por mais que você tenha ali uma obra, mas como ela não vai vender, ela não vai lucrar. Vender tanto, ela não vai lucrar tanto. Ela foi assediada por Jânio Quadros. Jânio Quadros chegou, inclusive, nesse assédio a rasgar sua roupa. Ela sai dali extremamente com raiva, porque ela foi receber, se não me engano, um prêmio. O prêmio era em dinheiro, era uma coisa tão michuruca que... E ainda foi assediada, sabe? A Elizabeth Bishop conheceu e gostou do trabalho da Clarice. Ela que já não estava mais muito gostando de traduzir as coisas, mas ainda assim quis traduzir alguns contos. E foi atrás de que alguns livros da Clarice fossem traduzidos, então. Já em 1966, a Clarice sofre um incêndio porque ela dormiu, muito provavelmente devido a remédios, né, combinação e tal, com um cigarro na mão. Então, assim, foi um episódio que ela ficou meses no hospital, ela quase teve sua mão amputada, a mão dela que ela escrevia ficou debilitada pro resto da vida, a camisola, a roupa de dormir estava grudada no corpo, foi sério a coisa. Então, gente, eu fiquei assim, meu Deus, eu olhava a Clarice antes, eu achava que ela era uma figura só, sabe, blasé, ou então que ela gostava de ter aquela pose de superior, talvez. A gente tem aquela entrevista dela, que, né, que todo mundo conhece, já viu. Quer dizer, todo mundo não, mas assim, sério, vá ver. Porque ao mesmo tempo que eu tinha uma imagem completamente contrária da Clarice, de alguém que queria passar aquela imagem sofredora, e essa era a imagem mesmo que eu tinha dela, ao mesmo tempo que eu ficava assim, ela força muito esse lado, não vou sorrir. Mas ao mesmo tempo, você não consegue parar de ver aquela entrevista dela. Enfim, digite, entrevista Clarice Lispector. É meia hora que passa, parece que são 10 minutos. Em 1967, a Clarice vai estrear como cronista. E aí sim ela vai atingir as massas. Ela vai fazer entrevistas, ela vai ser parada nas ruas, ela vai receber presentes, ela vai receber muita coisa. Então, ela gosta disso. É claro que ela vai entrevistar gente que ela não gosta, né? Gente que ela tem que entrevistar, mas ela sabe se portar. Né? Então, eu queria ler. Essas entrevistas eu queria ler. Qualquer dia eu tento caçar alguma coisa aí na internet. Já uma aprendizagem, um livro dos... Eu esqueci agora o título. Vocês sabem qual é o livro, né? Foi acusado de superficialidade, de ser mal escrito. E ela diz assim, olha, meus filhos gostaram e essa é a única crítica que me importa. E mais uma vez o autor vai destrinchar aqui. E eu não vou ficar só repetindo aqui o que ele disse. Então, se você quer ver o que ele falou, vá lá. Lê o livro da Clarice e a análise do Benjamin Moser. Mas ele vai dizer uma coisa interessante, que talvez esse livro seja meio órfão, seja meio esquecido dentro de tudo que a Clarice escreveu, porque ele está entre 2 livros muito bons, que é A Paixão Segundo GH e Água Viva. E outra coisa que ele vai dizer também é que ela chegou num ponto, numa Paixão Segundo GH, que é tipo, era o ápice da loucura literária dela. Então, ela tinha 2 opções, ou 2 caminhos, na verdade vários caminhos, né? Mas ela podia continuar essa loucura ainda mais além e aí se ferrar, né? Porque assim, o que você vai fazer depois de ter comido uma barata? E enfim, ou ela poderia dizer assim, ufa, cheguei lá, visualizei um monte e vou descer. E outra vai dizer que a própria GH faz isso quando depois de comer a barata ela volta pra vida normal dela. E a Clarice faz essa mesma coisa, sabe? Ela diz assim, eu não sou hermético o tempo todo,
né? Ela vai dizer uma coisa muito engraçada, eu vou procurar aqui e vou ler pra vocês. Enfim, gente, não achei, mas sério, é um trecho muito legal, mas entre outras coisas ela diz assim, vai ter gente que acha que pensa que eu vivo acordada. Não, gente, eu durmo também, sabe? Então, e ela vai dizer uma coisa também muito importante, né, que perguntam por que ela escreve daquele jeito depois de GH, enfim. Ela vai dizer, eu me humanizei. Já em Água Viva, ela vai contar com a ajuda de uma amiga, de uma editora, de editora de mulher, né, que ajuda ela, que é a Olga Borelli, que chegou mesmo pra vida da Clarice para ajudar ela em todas as áreas, assim. Tanto que Água Viva, a Clarice não conseguia transformar aquilo numa obra literária. E a Olga que vai começar, então, a juntar, a dar uma forma, né, a dar um sentido para tanto coisas passadas, assim. Já na época da ditadura, a Clarice, ela é demitida de um jornal que ela escrevia, agora eu já não vou lembrar o nome, mas enfim, que serviu para dar um tapa na cara do Enfio, sim, aquele lá do O Bebê do Equilibrista, né? Porque ele tinha um negócio do cemitério dentro do jornal lá, que ele tinha uma coluna, onde ele enterrava artistas que não eram enganjados em defesa da democracia ou qualquer coisa do tipo com a sua arte. E a Clarice ser demitida, sabe, tipo, ajuda a calar a boca um pouco, no sentido de dizer, eu também tô sofrendo, eu também tô sofrendo retaliação. E olha, eu vou falar a verdade, eu acho isso tão ridículo, você querer dizer como o artista deve lidar com a sua arte, que temas ele pode ou não pode, deve ou não deve trabalhar, sabe? A Clarice, de novo, ela não estava preocupada com questões sociais desde o início, desde o primeiro livro. Como é que agora você quer que o artista mude o jeito, as ferramentas, o resultado do seu trabalho para agradar? Se ela quiser deixar a obra dela um pouco mais datada, tudo bem, sabe? Assim como quem usa sua arte, usa sua literatura, usa qualquer coisa, sabe? Pra militar, pra defender mesmo e não tá nem aí, também, sabe? É da pessoa, é direito do artista. O artista tem direito sobre a sua arte. Enfim, o livro continua falando dela enquanto tradutora, que ela traduzia mesmo pra pagar conta, que ela tinha preguiça de traduzir. Algumas coisas ela ia porque a palavra era aproximada, sabe? Tipo, sei lá, vou exagerar aqui, mas é como se ela traduzisse actually por atualmente, né? Algo assim. Mesmo, ela tinha preguiça de olhar o dicionário pra consultar. Ela chegava lá só com algumas páginas traduzidas, era uma cena meio patética. Eu achava que, sei lá, sabe, tipo, achava que ela tava dando o seu melhor e mesmo assim não sabia a língua. É que ela não tava nem aí também, sabe? Ela se volta pra pintura também quando a literatura já exige demais dela, no sentido de que, no nível que nem ela mais tá suportando, apesar dela mesma nunca se considerar uma escritora profissional, ela também se volta um pouco mais pra pintura. E o Benjamin vai dizer uma coisa muito engraçada. Clarice, que sempre achou mais importante ser uma mulher bonita do que uma boa escritora, já no fim da vida dela, ela vai realmente contratar um maquiador profissional pra ficar maquiando ela uma vez por mês. Mas às vezes ela estava muito sedada. Ela tinha deixado ordens para que mesmo assim o maquiador terminasse seu trabalho. Então, tipo, e o maquiador fala, o mais difícil eram os cílios postiços. Já em Um Sopro de Vida, a Clarice Lispector, segundo o autor, que não conseguiu salvar a mãe e não conseguiu salvar o filho, salva uma personagem, uma protagonista, que é a Angela Praline, do livro O Sopro de Vida, né? E é muito bonito, eu nunca li o livro, mas eu acho que esse, não sei, me parece um livro bom pra começar, Clarice, não sei, dentro do meu gosto, assim, porque o autor fala que ela, o jeito que ela dá o fim, né, dentro da história pra Angela é muito bonito e mostra talvez até mesmo uma certa relutância, né, de entregar os pontos, mas ao mesmo tempo a Olga Borelli vai dizer que ela omitiu uma parte dos escritos da Clarice. Se eu não me engano, já dentro do livro Hora da Estrela, se eu não me engano, que ela omite quando a Clarice diz que a personagem pede pra ter câncer, assim, que ela não aguenta mais viver, alguma coisa assim. A Olga Borelli omite, porque alguns livros da Clarice, eu já não vou saber qual exatamente, foram editados por Olga Borelli mesmo, mas assim, você não sente que não foi a Clarice que editou, porque a Olga foi bem fiel, mesmo às orientações e ao estilo da própria Clarice. Então ela vai dizer que ela omitiu essa parte mesmo pra não ser chocante pra família, né, pra gente não ficar fazendo sei lá, conjecturas a respeito. Mas quando sai a Hora da Estrela, não demora muito, acho que uns dias depois ela é internada e, enfim, dali não sai mais por causa de um câncer de ovário. Ela morreu um dia antes, né, do seu aniversário, e mesmo um dia antes, ou no máximo, sei lá, 2 dias antes, ela tenta sair do quarto por algum motivo, a enfermeira a proíbe, né, e ela vira pra enfermeira e fala, você acabou de matar o meu personagem.
E aí o livro encerra com: converteu-se na sua própria ficção, escreveu Paulo Francis, a melhor epitáfio possível para Clarice. Eu nunca mais vou ler biografia pra esse canal. Caso você tenha ficado até aqui, deixa essa curtida, pelo amor de Deus. E essa inscrição no canal, se não for pedir muito. Eu fico por aqui porque eu tenho um bocado de coisa pra fazer. Obrigada pela visita. Volte sempre.